Este vídeo é sobre o experimento de adsorção em carvão ativo, realizado para a disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Introdução. A adsorção é um fenômeno físico-químico onde o componente em uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida. Os componentes que se unem à superfície são chamados adsorvatos. Já a fase sólida, a qual retém o adsorvato, é chamada de adsolvente. E a remoção do adsorvato da superfície do adsolvente tem o nome de dessorção. Os componentes permanecem dissolvidos na superfície do adsolvente pela ação de diversos tipos de forças químicas, tais como ligação de hidrogênio, interações de polo-dipolo, forças de London ou Van der Waals. A adsorção ocorre quando as moléculas do adsorvato existentes na fase fluida atingem a superfície do adsolvente. Assim, a força residual, resultante do desequilíbrio das forças de Van der Waals, que agem na superfície do sólido, cria um campo de forças que atrai e aprisiona a molécula do adsorvato. O tempo em que a molécula do adsorvato fica ligada à superfície do adsolvente depende diretamente da energia com que a molécula é adsorvida, isto é, está relacionado com as forças exercidas pela superfície sobre essas moléculas e as forças de campo das demais moléculas vizinhas. Há dois tipos de adsorção: a física, também chamada de fisiosorção, e a química, ou quimiosorção. A adsorção física ocorre devido à diferença de energia ou forças de atração, conhecidas como forças de Van der Waals, que tornam a molécula fisicamente aderida ao adsolvente, porém são interações fracas. Também pode receber o nome de adsorção de Van der Waals. Este tipo de adsorção exotérmico ocorre rapidamente, é reversível e pode ocorrer em multicamadas. Já a quimiosorção se dá quando os elétrons de enlace entre as moléculas do adsorvato e do adsolvente se rearranjam e os orbitais mudam de forma, de modo a simular uma reação química. Esse tipo de adsorção ocorre somente em monocamadas, é exotérmico na maioria dos casos e irreversível. Diversos tipos de adsolventes são utilizados, tais como sílica, alumina, zeólitas e carvão ativado, que é o mais utilizado. O carvão ativado possui vários polos de diversos tamanhos, o que aumenta a sua área superficial interna e, consequentemente, aumenta a capacidade de absorver substâncias. Por isso, o carvão ativado é usado para a remoção de substâncias orgânicas, óleos, cores e odores. É utilizado na indústria alimentícia, de cosméticos, farmacêuticos, no tratamento de ar, efluentes e água. No dia a dia, a adsorção em carvão ativado é utilizado em purificadores de água nas casas, máscaras de proteção individual, em algumas geladeiras para remoção de odores desagradáveis, em filtros para aquário e até em aparelhos para diálise. Os processos de adsorção podem ser caracterizados através da curva de equilíbrio relacionando a concentração do adsorbato na fase fluida e a concentração das partículas de adsorvente em uma temperatura constante. Esta curva de equilíbrio é chamada de isoterma de adsorção e é classificada em grupos possuindo características em comum. A curva do tipo 1 é característica de sólidos microporosos com superfícies externas relativamente pequenas, como o carvão ativado, indica uma forte adsorção em concentrações relativamente baixas. As curvas tipo 2 e 3 se apresentam quando o sólido apresenta mesoporos, nos quais ocorre o fenômeno de condensação capilar. As curvas tipo 4 e 5 ocorrem em sólidos não porosos ou macroporosos. E a curva tipo 6 ocorre em superfícies uniformes não porosas e representa uma adsorção camada a camada. Os objetivos do experimento são determinar a curva de equilíbrio estático na adsorção de ácido acético aquoso através de carvão ativo, determinar a curva cinética de adsorção para essa mesma temperatura, determinar também as condições de equilíbrio dinâmico da adsorção de ácido acético aquoso em carvão ativo na mesma temperatura e comparar a metodologia do equilíbrio estático e do equilíbrio dinâmico e dimensionar uma coluna de adsorção. Materiais utilizados: balança analítica, Elsemeyer e Beckeris,
pipetas volumétricas e graduadas, termômetro, banho termostático com bandeja agitadora, bureta e suporte universal com garras, proveta, mini coluna para dissolção em leito fixo, cronômetro, carvão ativo, água destilada, solução aquosa de ácido acético, solução aquosa de hidróxido de sódio, fenolftaleína e reservatório de solução de ácido acético. Metodologia parte 1. Pesar 6 amostras de carvão ativo de aproximadamente 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas cada, colocando-os respectivamente em 6 Erlenmeyer. Acionar em cada Erlenmeyer 100 ml de solução aquosa de ácido acético. Colocar os Erlenmeyer sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático. Regular a temperatura do banho entre 25 graus Celsius, deixando agitar por 60 minutos, a fim de atingir o equilíbrio do sistema. E após o equilíbrio estabelecido, retirar de cada Erlenmeyer 2 alíquotas de 10 ml, e titular cada uma com a solução de hidróxido de sódio, usando-se como indicador a fenolftaleína. Parte 2. Pesar 6 amostras de carvão ativo de 5 gramas cada, colocando-as em 6 Erlenmeyer diferentes. Adicionar rapidamente em cada Erlenmeyer 100 ml de solução aquosa de ácido acético. Começar a marcar o tempo logo em seguida de cada Erlenmeyer. Colocar os Erlenmeyer sobre a bandeja agitadora no interior do banho termostático. Regular a temperatura do banho entre 25 graus Celsius, deixando em agitação. Cada 5 minutos, tirar um Erlenmeyer do banho rapidamente e tirar 2 alíquotas de 10 ml, titulando cada uma com a solução de hidróxido de sódio, usando-se fenolftaleína como indicador. Parte 3. Pesar uma quantidade de carvão ativo granulado necessária para encher a mini coluna e para fazer um leito fixo, coloque-se um tampão de espuma no topo do leito, a fim de evitar que o mesmo fluidize na hora da operação. Coletar por meio de provetas o volume de efluente que passará durante a operação. Iniciar a alimentação contínua de solução de ácido pela mini coluna, regulando-se a vazão entre 2 a 3 ml por minuto, aproximadamente 1 gota por segundo. Assim que a solução atingir o topo da coluna e começar a pingar na proveta, acionar um cronômetro para iniciar a contagem de tempo. Colete seu efluente em 3 provetas diferentes. Primeiramente, um volume de 80 ml, em seguida um volume de 10 ml, e por fim os últimos 10 ml, totalizando 100 ml retirados da mini coluna. Após, realiza-se uma titulação com fenolftaleína de indicador e hidróxido de sódio, com as 2 últimas alíquotas de 10 ml, a fim de verificar a diminuição do pH ao longo da dissorção. Ao final do experimento, determinar a porosidade aproximada da mini coluna, a densidade aparente do carvão e o diâmetro médio do carvão utilizado. Nesta parte do experimento, amostras com diferentes quantidades de carvão ativo ficaram expostas por 60 minutos em solução de ácido acético sob agitação e temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius. Alíquotas de 10 ml de solução de ácido acético foram retiradas de cada amostra e tituladas em hidróxido de sódio. Observa-se que, com o aumento da massa de carvão a cada amostra, diminui o volume de hidróxido de sódio necessários na titulação, o que indica menores concentrações de ácido na solução final. Isso ocorre, pois, com maior quantidade de carvão, mais ácido é absorvido pela superfície.
A partir dos valores de volume de hidróxido de sódio, foi possível calcular a concentração de ácido acético de cada amostra, o número de mols de ácido acético adsorvidos no carvão ativo e a razão de massa de adsorbato por massa de adsorvente. Utilizando os valores da tabela, foi construída a isoterma de adsorção de ácido acético em carvão ativo. O resultado verificado com o gráfico difere muito do que era esperado para o tipo de adsorvente utilizado. O carvão ativado tem boas propriedades adsorventes e se esperaria que a isoterma obtida fosse do tipo 1, representando uma rápida adsorção em única camada. Dentre as razões para essa diferença podem ser listadas a imprecisão na medida do volume de hidróxido de sódio na titulação e a possível saturação do carvão ativado devido a concentrações altas de ácido acético na solução inicial, realizando, portanto, uma adsorção em multicamadas. Para verificar se a curva de adsorção se ajusta bem com a isoterma de Freundlich, foram calculados os valores do logaritmo natural de Q e de C, resultando no gráfico apresentado. O gráfico nos mostra que a linearização da isoterma não tem bom ajuste aos dados experimentais, pois a linha de tendência resultou em uma reta com R² de aproximadamente 0,67. Os ajustes dos dados para obtermos a linearização da equação de Langmuir também não resultou em uma boa aproximação, pois a linha de tendência resultou em um valor de R² de aproximadamente 0,62. Na segunda etapa do experimento, a curva cinética de adsorção foi obtida através da titulação de alíquotas de amostras de ácido acético que permaneceram em contato com o carvão ativo em tempos diferentes. Na tabela estão reportados os dados experimentais obtidos. O primeiro ponto a ser notado a partir destes dados é que ao passo de tempo é necessário uma menor quantidade de hidróxido de sódio para titular a solução final, indicando que a quantidade de ácido acético absorvido pelo carvão foi maior. O resultado é esperado, pois a adsorção é um fenômeno que ocorre ao longo do tempo. Com os dados da tabela, foram plotados os gráficos de mols adsorvidos em função do tempo e a razão de massa de adsorbato por massa de adsorvente em função do tempo. A curva cinética de adsorção desse sistema é representada por uma curva suave. O resultado obtido está de acordo com o esperado, sendo que início a curva tem uma inclinação maior, representando a maior quantidade de ácido acético livre no meio, assim como uma maior disponibilidade de sítios ativos do carvão ativado. Na terceira parte do experimento, foi observado comportamento contínuo por meio de uma mini coluna de adsorção. Pelo fato de não ter um equipamento para medir o pH continuamente, enquanto o fluente é coletado na proveta, foram retiradas 3 amostras ao longo do experimento, a primeira contendo 80 ml e as 2 outras seguidas contendo 10 ml cada uma, sendo o tempo anotado para cada volume alcançado. A primeira amostra de 80 ml não foi titulada, pois não se verificaria muita concentração de ácido acético no meio, visto que este, num primeiro momento, ficaria mais aderido ao carvão ativo da mini coluna. Desta forma, as 2 últimas amostras foram tituladas, anotando-se o volume utilizado de hidróxido de sódio para cada amostra. Assim, verifica-se que a concentração de ácido acético aumentou, diminuindo o pH do meio. Isso indica que os espaços vazios dos poros do carvão ativo foram quase todos preenchidos, sendo próximo à saturação do dissolvente. Ou seja, a solução de ácido acético passa pela mini coluna quase sem ser dissolvida, aumentando a concentração de ácido acético na amostra. Após isso, foi calculada a porosidade do leito, preenchendo uma proveta até certa altura com carvão e medindo sua massa. Em seguida, coloca-se água até cobrir o carvão na proveta e toma-se a sua massa também. Assim, a porosidade foi de 0,78. Também pôde-se calcular a densidade aparente do carvão, por meio da massa do carvão e a sua porosidade, sendo de 1.880 kg por metro cúbico. E por fim encontrou-se o diâmetro médio do carvão, sendo de 0,85 mm. No presente experimento foi possível analisar o comportamento do fenômeno de adsorção e as variáveis que interferem no mesmo. Por meio de medidas foram realizados cálculos e obtidos gráficos que ilustram os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Alguns resultados demonstram um comportamento que foge àquele esperado teoricamente, o que foi atribuído à imprecisão de medidas e na metodologia de experimento. Apesar disso, o experimento obteve resultados esperados e que contribuíram positivamente para o conhecimento do fenômeno de transferência de massa. Problema proposto. Uma indústria possui um fluente aquoso de ácido acético com uma concentração de 12 gramas por litro, numa vazão constante de 600 litros por hora.
cuja temperatura está entre 20 e 25 graus Celsius. Deseja-se diminuir a concentração deste efluente para no máximo 1,2 gramas por litro, exigências de órgão ambiental. Para tanto, você foi contratado para dimensionar uma coluna de adsorção em leito fixo com carvão ativo granulado, idêntico ao usado no seu experimento, para operação em regime contínuo. Consultando a indústria, você ficou sabendo que ela possui vários cilindros de 5 metros de altura e 1 metro de diâmetro que podem ser aproveitados. Faça o seu projeto de dimensionamento. E assim tem-se tais dados retirados do problema e também obtidos experimentalmente, como a porosidade e a densidade. Para a resolução, foram usados os dados experimentais com a equação linearizada de Langmuir para descobrir x, que é o valor de saturação na monocamada, e Kl, que é a constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir. Esta é a equação para a isoterma de Langmuir que obtivemos experimentalmente. Assim, calculamos x como sendo 1,97 gramas de ácido acético por gramas de carvão e Kl como sendo 0,048 litros de ácido acético por gramas de carvão. Então, calcula-se a quantidade adsorvida Q por grama de carvão, sendo de 0,72 gramas de ácido acético por gramas de carvão. Conhecendo-se Q, utiliza-se a seguinte equação para calcular o tempo de equilíbrio. Assim, o tempo de equilíbrio encontrado foi de 5,26 horas. Calcula-se também a massa de carvão utilizada para a coluna, sendo de 1.623,38 gramas de carvão. E o número de leitos é calculado também considerando 30 dias de operação da coluna por mês, resultando em 137 leitos. E considerando um preço de compra de R$ 3,00 por quilograma de carvão ativo, o investimento para a compra de todo o carvão necessário será de R$ 4.869,84.